E aí galera que lê gibi, sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi, meu nome é João e o vídeo de hoje é um vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre as experiências de leitura do mês de janeiro e de fevereiro. Por quê? Porque janeiro eu fiquei boa parte do mês fora, né? Então eu acabei não lendo muita coisa. Então eu deixei acumular esse pedacinho de leitura do mês de janeiro com o mês de fevereiro e juntar tudo num vídeo só para poder bater um papo com vocês. Antes, porém, de conversarmos, né? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, né? Dê uma força aí pro canal crescer e curta também esse vídeo, porque tanto se inscrevendo no canal e curtindo o vídeo, isso ajuda demais da conta aqui o canal, beleza? Então vamos lá para nós compartilharmos aí as experiências de leitura do mês de janeiro e fevereiro, começando com um título chamado Pecora, né, que é um quadrinho nacional escrito e desenhado pelo Marcelo Bicalho, né, aliás roteirizado, né, porque ele não tem texto, ele é um quadrinho mudo e que é um quadrinho que eu achei bem decepcionante em seu conteúdo. Fiz inclusive um vídeo onde eu falo um pouquinho desse quadrinho, onde eu não gostei da forma com que a questão acabou sendo abordada. Não gostei por quê? Porque não foi interessante como eu achei que seria interessante, infelizmente, né? Então não deu, né? Não deu. Outro quadrinho que eu li, do Pipoca e Nanquim no caso, esse mangá, o Rohan no Louvre, muito bom esse material, muito bom mesmo, gostei, é um material grandão, né? E que eu fiz resenha também no canal, então dá uma conferida na resenha, que tem uma arte bacana e tem uma história assim instigante, onde o bizarro realmente tem uma presença bem expressiva dentro da referida história. Outro quadrinho do Pipoca e Nanquim que eu também resenhei aqui no canal é Moonshadow. Essa que é uma edição que eu particularmente gostei bastante, mas que eu confesso que algumas pessoas, na minha opinião, não gostarão, né? Eu também explico por quê no vídeo, porque que eu penso que não é um gibi que todas as pessoas hão de gostar. Quadrinho nacional que eu também li é O Amor Sobre Rodas, da Pri Muniz e do Anico Correia, que é ambientado na cidade de Campo Grande, né, no Mato Grosso do Sul, que é aqui onde eu moro, Mato Grosso do Sul. Eu não moro em Campo Grande, mas é a capital aqui do estado, e é um quadrinho que eu gostei bastante, também fiz resenha no canal, dá uma conferida nesse quadrinho. E Os Olhos de Bartô, do Orlandelli, quadrinho recomendadíssimo, né, que eu fiz a resenha dele e também falei dele novamente no programa Link Pop da Record News, né? Então procura lá no R7 lá da Record News ou no próprio Facebook da Record News, do Link Pop mais especificamente, que você também pode ver, conferir ali a resenha, o vídeo desse material, como também aqui no YouTube, né, a resenha que eu fiz desse quadrinho, que é muito bom, recomendadíssimo, um trabalho muito bem feito por parte do Orlandelli, tá? Então vale a dica aí para vocês desse quadrinho. Indo então agora para DC, eu li o Relógio do Juízo Final, as edições 7, 8 e 9, né, que no caso são edições que eu gostei bastante e que mostraram então uma evolução dentro da história. Até então eu estava achando a história um tanto que lenta e com um processo aí bem vagaroso no desenvolvimento da mesma, né? E não tava achando, eu estava achando tipo assim, é um quadrinho legal, mas bem longe de ser um negócio épico, né? Maravilhoso ou qualquer coisa desse tipo. E rapaz, a partir do meio para frente, a história tá ganhando assim um ritmo bacana, as coisas começaram a acontecer, o Dr. Manhattan apareceu, o Superman começa a aparecer com um papel importante, algumas coisas inesperadas por parte, né, assim, começam a surpreender o Dr. Manhattan, entre outras coisas, e também tem todo um lance aí de história roubada, né, o que está acontecendo realmente, e os planos do Ozymandias, enfim, a coisa começou a fluir muito bem a partir da edição 7 e está ficando bacana. Estou gostando do que eu estou vendo aqui a partir disso. Um outro quadrinho que eu li e que é muito ruim é esse negócio aqui, Esposas Bruxas, tá? Pode ter um conceito bacana, mas é mal desenvolvido, é chato pra caramba, a pior leitura do ano até o momento, e eu não recomendo de jeito nenhum, não compre esse gibi, porque eu achei ele muito ruim mesmo. E Lendas do Universo DC, a Liga da Justiça, volume 2, esse é maneiro, tá? Gibi divertidíssimo, bem trabalhado pelo J.M. DeMatteis, a equipe criativa bem afinada, enfim, é o tal do gibizinho que nós merecemos, é bem divertido e que é uma coleção que compensa fazer, né? Até porque o custo-benefício é bem bacana. Um outro quadrinho aqui da DC que eu li também é o Detective Comics, volume 1.
É um quadrinho que divide opiniões, eu gostei da história. Por outro lado, vários inscritos do canal não gostaram da história, várias pessoas, inclusive em outras redes sociais, criticaram bastante essa história, né? Eu gostei, porque eu fui assim meio com a expectativa zero, então eu acabei apreciando a história. O pessoal que de repente foi com uma expectativa um pouco maior, não gostou tanto daquilo que viu, infelizmente, né? Mas enfim, tem aquela questão de gosto é gosto e dá nisso, né? Li também 3 volumes do Hellblazer, do Azzarello, né, o Amaldiçoado, volume 3, o volume 4, que é a capa antiga, né, porque eu tinha o volume 4 da capa antiga, eu não troquei pela edição nova, porque eu já tinha a história, e o volume 5. Em linhas gerais, a fase do Azzarello ela é razoável, tá? Não é nada espetacular, eu acho ela razoável, eu não acho ela um negócio extraordinário, e eu acho que o Azzarello ele dá um passo, na minha opinião, um pouco errado, no sentido de colocar o Constantine normalmente como personagem coadjuvante do próprio gibi do Constantine. O Azzarello ele dá um destaque muito grande para personagens secundários, ele dá um destaque muito grande para a temática, às vezes, da história, e vai deixando o Constantine meio de lado, e ele vai virando meio que um personagem coadjuvante da própria história dele. Eu não acho isso bacana, né? Por quê? Porque, pomba, é um gibi do Constantine, então Constantine tem que ter um destaque maior, né? Isso é uma fase também onde ela é basicamente concentrada, né, nos Estados Unidos. Indo para Marvel, A Espada Selvagem de Conan número 2 e Conan o Bárbaro número 3. Em termos de comparação, este é muito melhor do que este. Por quê? Porque o Jason Aaron é um cara que sabe contar uma história do Conan e coloca a gente dentro da era iboriana. Ele narra muito bem a história. A primeira história é desenhada pelo Zafino e é uma arte mais carregada, meio suja, e tem gente que infelizmente que acaba não gostando, né, de uma arte assim. Eu gosto, eu acho que ficou bacana, mas tem gente que não gosta. E depois o Mahmoud Asrar, né, pega na história seguinte e mostra aí uma história do Conan, onde ele está à deriva num barco, né, num navio, e é contado na história o que aconteceu. E o Jason Aaron te ambienta bem dentro da era iboriana, ele sabe contar a história, ele tem uma característica muito boa na narrativa dele. Por outro lado, o Gary Duggan, ele não é tão bom assim, cara. A história é interessante, até onde o Conan está atrás de um tesouro, mas não é aquela coisa assim tão bacana e tão expressa de uma forma tão interessante igual é feito pelo Jason Aaron. Então é uma história ok, e eu acho que a arte do Ron Garney para a Espada Selvagem ainda está deixando a desejar. Para mim está muito corrida, para mim tem muitos aspectos de rabisco ainda, no sentido de pressa, né, e coisa e tal, do jeito que ele está fazendo. Então eu acho que é um título ok, mas que poderia ser melhor, e talvez o Gary Duggan não seja a melhor escolha, né, para escrever o Conan. Há uma coisa a partir disso aí para se pensar, né? Por quê? Porque os roteiristas muitas vezes têm um perfil que não encaixa bem com determinados tipos de história. Eu acho que aqui é um caso semelhante. Seguindo, Doutor Estranho, volume 1 e volume 2. Eu gostei mais desse do que desse. Esse aqui é muito bom, esse aqui é bom, né? Fase do Mark Waid. E o Doutor Estranho, nesse volume aqui, ele vai para o espaço, atrás de resgatar a magia, porque na Terra não tem mais magia, aconteceu algumas paradas que aqui será explicado, e o Doutor Estranho então vai partir para o espaço com o objetivo de resgatar a magia, e quando ele volta ele tem que enfrentar um desafio bem expressivo, porque você vê aqui 2 Doutores Estranhos, né? E aí o que acaba acontecendo, né? Aí tem que ler o gibi para saber, que eu não posso contar para vocês. A fase do Mark Waid está interessante, e eu achei bem bacana essa ideia dele lá no espaço, pegando os artefatos e tudo mais, e também achei interessante uma conversa dele com um anão, onde, né, esse anão fala assim para ele: você não tem magia? Ele fala assim: como? Claro que eu tenho, eu sou o mestre das artes místicas. Ele fala: não, você usa o olho de Agamotto, as faixas de Citorá, que é tudo dos outros, né? Não tem nada com o teu nome, você nunca forjou os seus próprios feitiços, você nunca forjou as suas próprias armas místicas, né? E aí é onde o Doutor Estranho acaba ficando naquela situação tipo: epa, como é que é? E aí ele vai então atrás de resolver essas questões. Então é criada uma forja, onde ele pode então criar ali, forjar os feitiços e as armas místicas, que eu achei uma sacada até bacana. E
assim, eu gostei do ritmo das histórias e vale a pena aí, conferir essa fase do Doutor Estranho escrita pelo Mark Waid. Guerras Infinitas, volume 8 e 9, que são as duas últimas edições, e, enfim, acaba aqui de um jeito que podia ter acabado em 3 edições, porque se fosse para fazer do jeito que fez para acabar, seria relativamente simples, né? E acabou o negócio, e acabou, né? Guerras Infinitas uma coisa que a gente pode dar um saldo do tipo assim, ok, nota 7 para ela passa, mas nada espetacular. E essa edição, depois que tem o foco no Wolverine e no Loki, cara, aqui é uma edição também do tipo, ok, não tem nada demais na história, porque não tem nada demais na história. Em resumo, resolve-se os problemas, as joias do infinito agora passam a ser mais sencientes, no sentido que elas têm alma, elas vão escolher aonde elas vão querer ficar, e, consequentemente, uma dessas, a joia do tempo acaba parando na Terra, no corpo de um presidiário, né, fundindo-se a alma dele, e aí é onde a edição 9 vai se desenvolver para saber como lidar com esse cara agora e com essa situação, e fora os interessados, né, na pessoa dele por causa dessa questão da joia do infinito que está no corpo dele. E a história vai se desenvolver a partir disso, e a forma com que a Gamora foi derrotada e tudo mais, e a Devondra, né, que era a criatura lá que estava devorando a realidade, o jeito que ela foi derrotada, poderia ter feito bem antes aquilo lá também, porque foi um ato pura e simplesmente simples, onde o Hulk deu um jeito ali e acabou com a situação. Enfim, né, é uma série ok, que tem aí a sua importância de certa forma, mas igual eu falei, é uma nota 7 por ali, nada espetacular, né? E o espetacular também necessariamente é uma coisa que foge um pouquinho dentro das temáticas de herói, infelizmente, hoje em dia, mas existe o espetacular, né? O espetacular está no Imortal Hulk, né, que é um gibi sensacional, uma fase fantástica do Golias Esmeralda. Tem resenha desse quadrinho no canal, e que é uma fase que eu recomendo do Hulk. Tem gente que não gosta dessa fase nova, acha ele muito perverso, né, fazendo coisas que talvez ele não deveria fazer, mas eu acho que a abordagem aqui do Al Ewing tem funcionado bem nessa fase específica e dentro da proposta que ele tem para o próprio quadrinho, né, protagonizado pelo Golias Esmeralda. Outro quadrinho que eu li foi Demolidor. Esse é o volume 21, fecha aqui a coleção, e é uma história rasa, fraca, enfim, com uma ideia que de repente poderia ser bem desenvolvida, mas eu achei que o jeito que o autor desenvolveu não ficou tão bacana assim. Também falo desse quadrinho num vídeo, confere aí no canal. Thor, esse é o volume 2, onde o destaque recai sobre alguns personagens, e é de fato uma preparação para a Guerra dos Reinos, né? É uma edição muito bacana, eu gostei mais dessa edição do que do volume 1, e o Jason Aaron trabalha bem aqui, o Deus do Trovão. Gostei dessa edição, recomendo a leitura para vocês. Justiceiro, volume 2, Guerra na Bagalha, que é uma edição que eu acho que não é a melhor, que está longe de ser a melhor fase do Justiceiro. Tem uma arte muito bonita, mas na minha opinião é uma edição que deixa a desejar, porque, enfim, o Zemo está descaracterizado, é mais uma coisa do tipo, vamos explodir o mundo e vamos colocar o cara a dar tiro e fazer coisas absurdas e tudo mais, que tá bom, porque de certa forma isso que a edição vira, né? Então não é a melhor fase de todas do Justiceiro, não. X-Men Equipe Vermelha, volume 2, edição bacana. Tom Taylor faz aqui um trabalho legal com os X-Men. A Jean é uma líder que funciona muito bem dentro da narrativa, e a proposta aí, enfrentando a Cassandra Nova, ficou bem bacana. E o Tom Taylor consegue fazer aí um bom uso, né, dos personagens, no sentido de dar um destaque bacana para todos eles, né, mostrando que a Jean Grey pode ser sim uma líder muito capaz, e ele trabalha muito bem as temáticas propostas dentro do quadrinho, e valeu a pena ter conferido isso aqui. Fazia tempo que eu não comprava encadernados dos X-Men de fases atuais, e a Equipe Vermelha compensou comprar, né? Não comprei das outras cores que saiu não, mas a que eu comprei, porque eu estava escutando bastante elogios, acabou valendo a pena. E para terminar,
Os Inumanos do Paul Jenkins, que também tem resenha no canal. Quadrinho muito bom, quadrinho excelente, com uma história boa demais da conta e que vale demais a pena conferir, né? Desde que, obviamente, você ache esse quadrinho com um desconto muito bom. Mas é um quadrinho muito bom, uma história muito boa e que apresenta aí os Inumanos de uma forma bem bacana, bem competente, um quadrinho com uma temática adulta e que tem uma história muito bem desenvolvida. Bom, galera, falei meio rápido porque era bastante coisa, então não dá para ficar dando muito detalhes das publicações, né? E o vídeo ia acabar ficando longo demais e já está relativamente longo, mas eu queria apresentar de uma vez só os materiais que eu li no mês de fevereiro e também aí no finzinho do mês de janeiro. Deu um volume bacana, um montezinho um pouco alto de leitura, mas que eu tinha que partilhar com vocês, porque partilhar experiências de leitura é um dos objetivos deste espaço aqui, né, do Eu Leio Gibi. Bom, dito isso tudo e fazendo as devidas apresentações, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Deixem nos comentários qual foi sua melhor leitura, por exemplo, aí do mês de fevereiro, do mês de janeiro, qual foi sua pior leitura. Vamos conversar um pouco, porque conversar com vocês é sempre muito bom. Siga também o perfil do Eu Leio Gibi lá no Instagram, né? Dá uma força lá que, enfim, a ajuda de vocês é sempre muito válida. E faça parte também do nosso grupo no Facebook. Se for fazer suas compras na Amazon e quiser ajudar esse que vos fala, link na descrição do vídeo. E agradeço muito o pessoal que tem comprado por meio dos links aqui do canal, porque a força que vocês têm dado tem sido expressiva, significativa para mim. Então, muito obrigado mesmo pela força, galera. No mais, eu fico por aqui. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.